Povo lindo, hoje eu quero ler um trecho da palavra com vocês. É um pouco longo, então permaneçam comigo aqui. Quero ler com vocês João, capítulo 8, a partir do versículo 31. Amém? Vai estar no telão também. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade, que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês? Protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhes Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Os judeus lhes responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoninhado? Disse Jesus: não estou endemoniado. Pelo contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Asseguro-lhes que, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas. Mas você diz que se alguém guardar a sua palavra, nunca experimentará a morte? Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o Deus de vocês, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês, mas eu de fato o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo.
Pai querido Deus, nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti, Pai. Senhor, eu peço que a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, Pai, que ela, Pai, possa nos cortar, Senhor, de dentro para fora, Senhor. Senhor, que nada, Senhor, nessa sala, nada ao nosso redor, nada lá fora possa, Pai, tirar para os nossos olhos do Senhor neste momento, Pai. Eu oro para que tudo aquilo que possa tirar, Pai, o nosso foco do Senhor aqui dentro, Senhor, eu repreendo, Deus, em nome de Jesus, Pai. E nos dá, Senhor, entendimento, Senhor, para que a Tua palavra possa fazer a Tua obra nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, galera? Estava meditando nessa palavra essa semana e continuação daquilo que nós pregamos alguns sábados atrás. Falamos sobre a mulher adúltera. E esse texto é a continuação daquela passagem. Então aqui Jesus está falando com os judeus, com aqueles que creram neles. E ele começa dizendo assim: se vocês permanecem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Aqui esse permanecem, ele tem o sentido de prosseguir existindo. Esse permanecer é de você continuar, é de você não desistir, é de você firmar o teu pé no lugar onde você está. Permanecer, não arregar. Hoje à tarde a gente teve um tempo muito massa aqui. A gente teve nosso primeiro torneio de FIFA. A piazada aí estava tentada. Eu não participei, né, porque seria muito humilhante para mim. Mas alguns jogam muito bem, outros, como eu, jogam muito mal. Mas saiu umas goleadas aí no negócio. 3-1, 5-4, 7-2, lá estão gritando. E permanecer é isso, sabe? É você estar perdendo de 7-2 e você continuar lutando. Isso é permanecer. Então, se você está perdendo, permaneça. Porque você pode virar. Que tinha um irmãozinho ali que começou ganhando 2-0. Perdeu de 3-2. O que estava perdendo virou, né? Essa é a... Você está perdendo, você pode ganhar ainda. Então isso é permanecer, é prosseguir existindo. Cara, o jogo não acabou ainda. Bola para frente. E o mais legal é que era assim, estava lá em 85 minutos, 5 minutos para acabar. Vai que dá. Perdendo 4 gols de diferença. Vai que dá. Esses são parceiros, amigo de verdade. E não basta Você conseguiu pegar o firme para mim lá? Isso, garoto. Ele vai jogar no telão ali, ó. Nós falamos do permanecer, né? E ele fala, se permanecerem firmes. O firme, ele vem de não cede com facilidade. Não cede com facilidade. Então, ser firme é você não abrir mão mesmo. Cara, por mais que as coisas estão difíceis, não vamos ceder. E do hebraico, ele significa Yashab. Acho que é assim. É aquilo lá. Eu pedi para ele colocar lá porque eu não ia saber falar. Então, do hebraico, Yashab, que significa assentar. Assentar-se. E quando você está sentado, vocês estão assentados. Vocês estão assentados. Quando você está assentado, você está firme no teu lugar. Dificilmente alguém que venha te empurrar por trás aí vai te derrubar porque você está firme. Os pés estão apoiados. Atrapalhar o irmão, né?
Os pés estão apoiados aqui, ó. Então, se alguém te empurrar pelas costas aqui, ó, dificilmente você vai cair, porque os teus pés estão firmes. Então, quando você está firme, sentado, isso aqui é permanecer firme. Pode acontecer o que aconteceu ao teu redor, você permanece firme. Engraçado que quando a gente lê, engraçado não, né? Interessante que quando a gente lê Jó tá lá, tudo arrebentado, morreu todos os filhos, levaram todos os animais dele, tá lá com aquela doença no corpo dele. A palavra diz que ele está com um caco raspando a pele dele, sentado. E ele está ali, sentado. Estava firme. Por mais que tudo ao redor dele, por dentro, a carne dele estava corroendo ele estava firme. Por mais que os amigos dele falavam para ele bem assim, cara, você está em pecado. Ele sabia que ele não estava em pecado. Ele permaneceu firme. Então nós precisamos permanecer firmes. Não basta nós crer ou ouvir a palavra, é preciso permanecer, ser constante todo dia. Nós temos um casamento no final do ano e a minha meta é não ficar muito saliente. Então, para isso, a ideia é entrar numa academia. Fiz academia por um tempo aí e tava faceiro, né? Tava ganhando uns ombrinhos, tava ficando filezinho, né? Só que, cara, não adianta você ir na academia uma vez no mês, pensar que vai chegar final do ano, você vai estar bombadão. Não vai acontecer, cara. Se você quer ganhar, que seja ganhar massa muscular, ou que seja você, não, só ter um estilo de vida melhor. Eu confesso para vocês que há 2 anos atrás, pensei, eu vou para academia, porque eu me abaixava para amarrar o cadarço, faltava ar. Verdade. Só que nós precisamos permanecer. Não adianta a gente querer que as coisas aconteçam sem nós permanecermos. No mínimo, você vai entrar na academia, você tem que ir no mínimo uma vez por semana, para você ter ido pelo menos 4 vezes no mês. Para lá no final do mês dá 40, quase 60 vezes. 52, sei lá. Entendeu? Tem que permanecer, não adianta. Em Efésios, capítulo 2, versículo 6, diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quem está sentado está firme. Estar assentado é estar em descanso. Essa deve ser a nossa posição em Cristo. Muitos pensam que quando a gente vem para o Senhor, a gente vem para Cristo, vai ser 1000 maravilhas. Não vamos ter luta, não vamos ter dificuldade, não vamos ter nada. Era pobre, de marré, e de repente fiquei rico. Não é assim. A palavra diz que nós vamos sofrer, nós vamos ter tribulação, nós vamos ter dificuldade. Só que quando nós estamos em Cristo, nós descansamos. Aqui diz, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar, firmes. Estar assentado é você estar firme, mas você está descansando. Com exceção dos aceleradinhos aí que fica batendo o pé, acorda, levanta cansado, né? Tinha um irmãozinho de tarde aí que não parava. Mas muitas vezes nós deixamos de confiar em Cristo para confiar em nós mesmos, confiar no nosso conhecimento, naquilo que nós sabemos, naquilo que nós aprendemos. Deixamos de confiar em Cristo para confiar
na política lá fora, na moeda, naquilo que está rolando. Nós esquecemos que nós precisamos confiar em Cristo. Confiamos no nosso trabalho. Eu sou bom no que eu faço. Vou continuar trabalhando, vou continuar ganhando dinheiro e o Senhor vai me abençoar. E Ele abençoa. Só que se nós não colocarmos o nosso trabalho nas mãos do Senhor e descansar nele, não vai adiantar de nada. Eu trabalhei 7 anos numa empresa. Já falei aqui, foi a empresa, eu amava trabalhar naquela empresa. Só que por um período, foi um lugar assim onde, por 2 anos eu só trabalhava. Trabalhava no turno da noite, então eu trabalhava, alguns lembram aqui, eu trabalhava das 4 da tarde às 7 da manhã no outro dia. E no sábado, às vezes, ia até 11, meio-dia. Eu não tinha vida. Só trabalhava. Ganhei muito dinheiro naquele ano, mas olha, ganhei muito dinheiro. Mas em compensação, o meu tempo com Deus, a minha intimidade com Ele era 0. 0, 0, 0. Não tinha tempo. Chegava em casa 7 horas da manhã, dormia até as 3, 4 horas estava na empresa. No sábado chegava em casa 7, 8, 11 horas da manhã. Se eu não dormisse, ficava acordado até umas 11 horas, ficava azedo o dia inteiro. No domingo dormia o dia inteiro. Tem um irmãozinho que trabalhou à noite que sabe como que é, né? É assim, cara. Foi 2 anos que financeiramente eu estava muito bem. Mas, sabe, o meu físico não estava bem. O meu espiritual não estava bem. Porque eu não estava descansando no Senhor. Eu estava confiando em mim. Confiando que se eu trabalhasse, que se eu me dedicasse, que se eu mostrasse para eles que, eu estou aqui, eu estou junto. Cara, o meu horário, eu só podia fazer 2 horas extra por dia. Eu começava às 5, 12 para as 5, mas eu entrava às 4. Já foi 1 hora. Eu parava de trabalhar 2 horas da manhã. Então, das 2 às 7, eu trabalhava das 2 às 3, eu ganhava hora extra, das 3 às 7, eu trabalhava de graça. Eu 3 horas ia lá, passava o meu crachá, porque eu não podia ficar mais que isso, e voltava a trabalhar. 2 anos. Todo dia. Mostrando para eles, não, eu sou bom, confia em mim que eu vou lá. Deixa comigo. Cresci. Em 3 anos eu era supervisor na empresa. Só que o meu espiritual não estava legal. Eu não estava descansando no Senhor, eu não estava confiando que Ele faria as coisas por mim. Nós precisamos confiar. No versículo 32, Jesus continua dizendo assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Em algumas versões, tem um ponto entre o versículo 31 e o versículo 32. Mas no original não existe esse ponto. É uma vírgula, porque é uma frase só. Então não tem separação entre se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Porque é uma coisa só. Porque nós só vamos ser livres quando nós permanecemos na verdade. Ser livre não é fruto de conhecer a verdade. Porque eu tenho certeza que todo mundo aqui, todos aqui, assim como eu, consegue lembrar de alguém que conhece a verdade, mas que hoje não está nos caminhos do Senhor. Então, conhecer não é fruto de ser livre. Porque se nós não estamos nos caminhos do Senhor, nós somos escravos do pecado, mesmo conhecendo a verdade. Ser livre é fruto de permanecer na verdade.
E esses nossos amigos que hoje não estão aqui conosco, infelizmente eles não permaneceram. Eu lembro que quando eu me converti, 2004, tinha um rapaz que a gente andava muito junto. Nós estudávamos junto, a gente saía junto, nós íamos para a igreja junto. Eu lembro que na época tinha o culto de jovem no sábado à noite e nós era meio louco. Ele fazia uns rap e dançava, e eu era o cara que curtia os rap, então eu tava com ele, ele fazia os rap e eu, é isso aí, cara. Nós pirava junto. Eu lembro que nós fomos na casa dele um sábado à tarde. Cara, vamos fazer umas camisas pro grupo de jovem? Vamos. Ele desenha bem pra caramba. Foi lá, desenhou na camisa atrás, assim, tinta de tecido. Fomos lá, compramos tinta de tecido, pincelzinho assim, pintamos. É horrível, feio que dói. Eu vou procurar em casa, eu devo ter foto dessa camisa. Feio que dói. E nós, muito massa. Nós chapava no Senhor junto. Eu lembro de cultos de domingo que nós saímos carregados da presença do Senhor. Nós dois. Nós falávamos assim, cara, vamos fazer as coisas junto. A gente conjecturava as coisas para a gente fazer junto para o Senhor. Mas aí, infelizmente, esse cara é uma pessoa que eu amo muito ele. Ele sempre foi envolvido com droga. E enquanto eu namorava com a Jaque ainda, eu sempre estava junto com ele. Por muitas vezes eu livrei ele de cair nas drogas. Chegava na casa dele, ele estava lá doido para usar. Não, cara, vamos dar uma volta. Pegava ele, dava uma volta com ele. Onde ele morava não era um lugar muito bom, porque ao redor tinha boca ao redor da casa, ao redor de onde ele morava. Mas aí quando eu casei, a vida muda. Eu tenho minha casa, a minha esposa para guiar. E a gente acabou se afastando. Sempre que possível, a gente tentava estar junto. Aí eu lembro do primeiro domingo que eu não vi ele na igreja. Falei pra Jaque, não veio hoje. Passei na casa dele depois do culto. Não estava. E já fazem... deve estar beirando aí uns 13 anos que, infelizmente, ele não está mais nos caminhos do Senhor. Ficou preso, foi esfaqueado, baleado, mas está vivo. Esse é um cara que eu lembro de um sábado de manhã eu levantar para ir trabalhar, 5 horas da manhã. E onde eu morava nessa época era a gente fala que era uma grota, porque era uma casa bem em cima no morro. E tinha 2 formas de chegar na casa. A rua de acesso à casa, tinha a rua principal. Você passava pela principal, dava a volta num colégio, passava por um mato para chegar na casa. E tinha o carreiro, que era o que a gente usava sempre. Não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada, então era o carreiro. Que era um carreiro, literalmente, uma grota para chegar na casa. E eu lembro de eu levantar nas 5 horas da manhã, saindo para trabalhar, enquanto ele deitado, dormindo na porta de casa.
totalmente alucinado, sujo. Eu assim, cara, o que você está fazendo aí, velho? Cara, estão querendo me matar. Estão me... Levei ele para dentro, dei banho nele, coloquei ele para dormir no sofá. Fui trabalhar. Avisei já que assim, ó, tá lá embaixo no sofá. Qualquer coisa você me liga. Fui trabalhar, voltei, ele estava lá dormindo ainda. Daí depois, mais tarde, conversando com ele, falei assim, cara, se você não me recolhe, os caras tinham me matado. Eu estava jurado de morte no bairro. Sabe, são pessoas que conhecem a verdade. Mas ela não... Só conhecer não faz de você uma pessoa livre. Não faz de você uma pessoa que... Tá certo, mesmo que nós permanecemos, nós ainda somos suscetíveis a tudo isso. Somos suscetíveis. Mesmo nós permanecendo, nós temos o risco de cair de volta. Mas não pague para ver. Não pague. Não espere que um dia algo vai fazer com que você mude de vida. Não é assim. O permanecer é todos os dias. Para você permanecer vivo, você precisa respirar todos os dias. Você precisa se alimentar todos os dias. Você precisa se hidratar todos os dias. Você não vai sobreviver de uma bolacha por mês. É um alimento por dia. Isso é permanecer. E muitas vezes nós pecamos acreditando que por nós conhecermos a verdade nós vamos ser perdoados sem se arrepender, sem arrependimento. E não é assim. Não adianta nós apenas sabemos, conhecermos a verdade. Mas o Senhor, sou fechado com Ele, eu sirvo na igreja, eu vou no culto todo sábado, todo domingo, o Senhor, lá no final, lá o Senhor vai me livrar. Não é assim. E esse conhecer, ele é diferente de ser íntimo. Ele é diferente de ser íntimo. Porque conhecer, conheço muita gente. Ser íntimo, nós somos íntimos de poucos. Quantos aqui conhecem o Drops? Todo mundo, né? Quantos aqui lembram quando o Paulinho estava aqui? Participou do nosso Aviva Drive-In ainda. Eu conheço ele. Cara, eu passei som pra ele aqui, velho. Eu me achei na época, hein? Você fazendo som pro Paulinho. Conversei com ele várias vezes, cumprimentei ele, já encontrei ele em outros lugares. Recentemente, no mês passado, eu estava em Sorocaba, numa conferência, lá encontrei ele, cumprimentei ele. Mas assim, eu não sou íntimo dele. Talvez ele me cumprimentou e nem lembrou de mim. Que bem provável foi o que aconteceu. Ele me cumprimentou e... Isso é diferente, você conhecer a pessoa e você ser íntima dela. Agora, eu sou íntimo, por exemplo, do Rodrigo, do Bruno, do Dom, da Ana, da Manu. Desses eu sou íntimo, que eu conheço mais a fundo. Conheço um pouquinho mais deles. Ser íntimo não é se você só conhecer a pessoa. Eu conhecia o Dom quando eu lembro da minha primeira piada que eu fiz dele aqui, ó.
Me perdoa, irmão. Naquela época eu conhecia ele, hoje eu sou íntimo dele. Não conhecia mesmo, né? Sabe? É diferente. E quando nós somos íntimos, nós permanecemos. Nós permanecemos. Porque quando a gente só conhece, cara, você nem lembra da pessoa na semana seguinte. Agora, quando você é íntimo, você lembra dela na semana seguinte. Às vezes pode ser que você nem não mande mensagem, não converse com ela. Talvez você fique umas 2, 3 semanas sem falar com a pessoa, mas você lembra dela. Isso é ser íntimo. Ah, lembrei de fulano. Então aqui Jesus está falando com eles. E eles se queimam porque, cara, nós não somos escravos, né? Eles falam ali, né, no 33, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Aí Jesus responde, né, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então, quando nós pecamos, nós nos tornamos escravos. Porque o pecado, ele nos aprisiona. O pecado, ele nos amarra. Porque talvez, no momento, é bom pecar. Se não fosse bom, a gente não pecava. E às vezes nós pecamos, nos sentimos mal depois. Jesus me perdoa porque eu pequei. E depois você peca de novo. E peca de novo. Isso é falta de intimidade e falta de permanecer no Senhor. Isso nos torna escravos. E lá no 39, eles falam assim para Jesus: Abraão é o nosso pai. Responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Tipo, cara, vocês são filhos de Abraão mesmo? Tem certeza? Porque as obras de vocês não dizem isso. Não fale que vocês são filhos. Me mostre. Era o que Jesus estava falando para eles. Me mostre que vocês são filhos de Abraão. Porque não condiz uma coisa com a outra. Porque as atitudes deles eram outras. Não fale, mostre. As suas obras revelam a sua filiação. Porque se o diabo é o pai da mentira, como mais para frente vai falar, se nós mentimos, fica difícil ser filho de Deus. Deus não mente. Se a verdade vos libertará, Deus é verdade. Então, para sermos filhos de Deus, nós temos que viver a verdade. E os que são filhos de Deus, né? Quais são algumas atitudes dos filhos de Deus? Eles amam a Jesus. Começa por aqui. Eles amam a Jesus. Eles ouvem a Jesus. E esse ouvir não é apenas de entrar um som por aqui e sair por aqui. Eu ouvi.
Por exemplo, eu estou ouvindo a minha voz lá em cima, mas eu não estou me fixando na minha voz lá em cima, porque senão eu me perco. Eu estou só ouvindo ela. Mas é um ouvir de obedecer. Quando você ouve algo e você obedece aquilo, você não apenas ouviu, você compreendeu que aquilo faz sentido para a tua vida. Isso é ouvir. Um ouvir de verdade. Então, os que ouvem a Jesus, obedecem a Jesus. Se Jesus fala assim, cara, não entra nesse carro, você não vai entrar. Não faz tal coisa, você não vai fazer. Porque você ouve e obedece. Os filhos de Deus fazem a vontade de Deus. E eles amam a verdade. Esse amam a verdade por mais que doa a verdade, ela precisa ser dita. Meia verdade é uma mentira inteira. E uma mentira é do diabo. Então, se nós não somos capazes de compreender uma verdade, de aceitar uma verdade, talvez que das pessoas falem para nós. Por exemplo, assim, lá em casa, algumas vezes, da Jaque falar para mim assim, por que você fala assim? Você parece tão arrogante. Porque não, mas eu falei normal. Não, mas se ouça de novo, falando do jeito que você fala. E realmente, eu percebi que algumas vezes, a forma como eu falo, talvez a entonação da minha voz, para mim, eu estou pensando de uma forma normal para mim, para responder normal. Mas está aí num tom de arrogância. E por muitas vezes eu falo assim, não, você tá doida, mulher. Abandone, da onde? Eu arrogante. Mas quando eu comecei a me ouvir, porque aí ela fez, pega o celularzinho assim, tá vendo aqui, ó? É assim que você fala? Arrogante. Às vezes é duro ouvir as coisas, as críticas, as nossas verdades, que nós não queremos que ela seja verdade. Eu estava aqui no cantinho durante o louvor e enquanto ministravam uma música, eu me peguei em choro ali porque a letra dizia, Ele vem, te esperamos. E Ele vem mesmo. Mas nós esperamos mesmo? Você está esperando Ele vindo? Essa é uma verdade que nós precisamos amar, esperar Ele. E não é um esperar de ficar sentado, venha. É um esperar de você continuar fazendo as coisas com excelência. É um esperar de você continuar se ataviando, de você continuar com as suas vestes limpas, de você continuar em santidade, de você continuar buscando a presença dEle, de você continuar amando o teu irmão do lado. Esse é o esperar. Isso é esperar no Senhor. O crente pensa que esperar no Senhor é como esperar numa fila do INSS. Essa é a verdade. Que na fila do INSS, cara, você entra lá e talvez eu chegue para janta hoje. Mas não.
Esperar no Senhor é você continuar. Tá na fila do INSS? Espere o Senhor falando com o vizinho do lado. Apresenta Cristo para ele. Faz ele esperar Cristo com você ali no INSS. Olha que alguns não vão ter muito tempo para esperar, não. E lá no 44, Jesus diz assim para eles: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Sabe, o diabo, ele não quer que nós amemos ele, que nós amamos ele. Ele não quer ser amado por nós. Tem um povo que cultua ele lá e tal. Mas ele não quer ser amado. E sabe por quê? Ele quer que você ame qualquer outra coisa. Você pode amar seus pais, sua casa, seu trabalho, seu dinheiro. Ele quer que você ame qualquer outra coisa. Você pode amar a tua cama, mas ele só não quer que você ame a Deus. Cara, se você não amar a Deus e amar qualquer outra coisa, para ele tá bom. Tá bom. Sabe por quê? Porque se você não está amando a Deus, essa é velha, né? Você está em cima do muro, e o muro é de quem? Né? Eu não ia falar isso aqui, né? Mas enfim, né? O carinha está em cima do muro lá, do lado dos irmãozinhos da igreja, e do outro lado o capeta lá. E os irmãozinhos da igreja, vem cá, vem cá, vem cá, e o diabo lá parado. A igreja, vem cá, vem cá, vem cá, e o diabo parado. Você não vai me querer? Os caras me querem, você não me quer? Eu não, o muro é meu. Então ele não quer que nós amemos ele, que a gente ame ele. Não quer ser amado por nós. Ele só quer que você continue onde você está, se você não estiver na presença do Senhor. E essa verdade, ela nos confronta, ela confronta os nossos amores. Quando nós entendemos a verdade, ela nos confronta. Ela vai mostrar para nós que nós amamos mais. Muitas vezes tá no celular. Há algum tempo eu vou dar uma olhada no tempo que eu uso meu Instagram. Maior parte do meu tempo eu uso antes de dormir. Eu me assustei ontem, fui deitar, assisti um filme, eu vou dormir, né? Fui dormir, era 00:30. Deitei lá e dei olhar Reels, né? Dormi. Olhei, 1:50. É doido! Eu dei até mais uma olhada para ver se realmente era aquele horário. Sabe? Nós nos perdemos no nosso tempo. E muitas vezes nós dizemos assim, cara, mas eu não tenho tempo. Não tenho tempo para ler a Bíblia. Não tenho tempo para orar. Não tenho tempo para fazer um discipulado. Não tenho tempo para estudar. Mas 2 horas brincando. Falando de mim, 2 horas brincando, eu passo aqui. Diminuí, fazia
quase umas 2 semanas que eu não até mandei poucos reels, né? Diminui os reels, né? Porque tem um primeiro lá em cima sofriam comigo, velho. Porque eu entendi que, cara, o tempo que eu podia estar lendo, que eu podia estar buscando, que eu podia estar meditando, eu estava gastando nisso aqui, velho. Então, sabe, a verdade, ela confronta os nossos amores. Seja um celular, seja, né, qualquer outra coisa que você ame fazer. Mas enquanto Jesus estava falando das coisas espirituais, eles apenas entendiam as naturais. Eles estavam tão fixados na terra que eles não conseguiam enxergar e entender o que Jesus dizia para eles. E enquanto Jesus falava da vida eterna, de ressurreição, eles ouviam apenas de uma morte, de uma vida carnal. Vamos lá para o versículo 54. Ali no, vamos falar dos 50 antes. Ali no 50, Jesus fala assim, né? Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem busque e julgue. 51, asseguro-lhes que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Jesus não estava falando assim que, vou viver eternamente. Não era isso. Jesus estava falando assim de uma ressurreição. Que, cara, nós vamos morrer aqui, mas nós vamos viver eternamente com Ele. Era disso que Jesus estava falando. E o povo não entendia isso. Porque eles estavam olhando apenas para as coisas terrenas. Eles estavam olhando para Abraão, que era o pai deles. Olhando para Abraão, porque Abraão morreu. 52. Diz assim: diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que estás endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz que se alguém guardar a sua palavra, nunca experimentará a morte? Você é maior do que o nosso pai Abraão. Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Cara, que mente pequena desses caras, velho. Eu penso assim que, sabe, Abraão foi bênção, velho. Abraão foi bênção. Foi uma bênção. Mas ele não era Jesus. Ele era pecador. Eles estavam presos num modelo pecador de pessoa. Eles olhavam, viam tudo que Abraão fez, que foi muito benção, mas eles não conseguiam enxergar que Abraão foi apenas uma peça do que Deus queria fazer através da vida de Jesus. Eles não conseguiam enxergar isso, não conseguiam enxergar Jesus. Aí ali no versículo 54, respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o Deus de vocês, é quem me glorifica. Então, tipo assim, cara, o meu Pai, que é o Deus que você fala que é o teu Deus, Ele me glorifica. Eu falo assim, cara, se vocês não conseguem entender que eu sou filho de Deus, vocês precisam mudar a visão de vocês. E ele continua. 55. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês.
mas eu de fato o conheço e guardo a sua palavra. Aqui ele fala bem assim, ó, o conhecer. Esse conhecer não é um conhecer de informação. Porque tem um conhecer de informação que é aquele conhecer assim, que você... Talvez alguns vão saber. Quantos aqui conseguem fazer aquela fórmula de Bhaskara lá? Bem de boa. Meia dúzia. Eu não sei. É um conhecimento de informação para mim isso. Isso é um conhecimento de informação. É quando você conhece alguma coisa, você sabe que dá para usar lá para trás. Tem algumas fórmulas que eu fiz na faculdade que eu sofri porque quando a professora explicou, eu falei assim, lá na frente vocês vão usar. Vou usar nunca, a professora falava para ela. Usei. Sofri. Muito. 3 folhas, uma única conta. Jesus amado. Misericórdia. Mas no momento é um conhecimento de informação para mim. Que é aquele conhecimento que você sabe, mas você não absorve. É aquele conhecimento... O Henry está rindo lá atrás, né, Henry? É aquele conhecimento que você sabe, mas, cara, não vou usar, tá de boa. Mas esse conhecer que Jesus está falando aqui, ó, vocês não o conhecem, mas eu o conheço, é um conhecimento de ter intimidade. Jesus conhecia Deus. Ou melhor, Jesus era Deus. Era isso que ele estava tentando falar para o povo. Cara, eu sou Deus. Enquanto eles estavam olhando para Abraão, um cara lá atrás que tinha muita intimidade com Deus, eles não conseguiam enxergar Deus na frente deles. Eles não conseguiam enxergar Deus na frente deles. Para pensar. Eles olhavam para Abraão lá atrás, e eles sabiam da intimidade que Abraão tinha, e eles viviam da intimidade de Abraão. Para eles a intimidade de Abraão era suficiente. O meu pai, eu não sou escravo porque o meu pai, Abraão. Mas e a intimidade deles? E o tempo deles com Deus? E o conhecimento deles com Deus? Onde é que está? Não tem. Porque eles não conheciam, eles tinham a informação de Deus. A única coisa que eles tinham. Eles tinham a informação de Deus. E como ter essa intimidade? Como conhecer nesse nível de intimidade? Quando nós começamos a falar de João 8, lá em João capítulo 8, versículo 1, diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Primeiro versículo do capítulo. Você lê só ele, fica mas beleza, foi para o monte. Jesus ia muito para o monte. Mas agora leia o último versículo do capítulo 7. Então, cada um foi para a sua casa. No capítulo 7 aqui, Jesus está com a multidão. Jesus deixa a multidão vai para casa. Ele estava falando com os caras lá, talvez esses caras, eles foram para casa para estudar a lei. Não, vou dar mais uma olhada na lei aqui, ver se o que Jesus falou é verdade. Vou dar uma estudada. Eles foram para casa. Mas Jesus saiu de lá, ele foi para o monte. Ele foi ter intimidade com Deus. Ele foi buscar a face do Pai dele. Jesus fazia muito isso. Volta e meia você olha nos registros na Bíblia, diz lá, Jesus foi para o monte. Jesus subiu o monte. Jesus está no monte. E a maioria das vezes, ele não está com a galera, ele está sozinho. Porque o conhecer, o permanecer, a intimidade, ela não é coletiva, ela é individual. Aquilo que você conhece do Senhor é individual.
naquilo que você permanece, porque nem todos permanecem da mesma forma. Talvez para alguns o permanecer seja se livrar da pornografia, por exemplo. Para outros, permanecer é estar longe da mentira. Então o permanecer, ele é diferente de indivíduo para indivíduo, mas precisa permanecer. Isso é individual. Mas aí talvez você está pensando, assim como eu já pensei, cara, mas Jesus era Deus. Jesus era Deus. Ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Cara, quando nós entendemos isso, que Jesus, ele era homem, carne, ele sangrava como nós sangramos. A palavra não vai dizer em lugar nenhum aqui, mas talvez, cara, Jesus deve ter tido alguma dor de barriga. Maria teve que trocar muita fralda dele. Ele era homem. Ele não nasceu com 33 anos na cruz. Ele teve os dias em que ele falou para o Pai, que ele falou para Deus, falou assim: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, que estava difícil. Tem dias que você não acorda assim, Senhor, se possível me livra, porque hoje eu não estou prestando. E é assim mesmo. Se Ele pode, nós podemos. Porque nós temos uma pessoa que nos ajuda, que é a pessoa do Espírito Santo. Eu ouso dizer que muitas vezes nós usamos pouco o Espírito Santo. Porque se nós fazemos pelas nossas forças, se nós fazemos pelo nosso braço, nós não estamos usando o Espírito Santo. Porque quando está difícil, quando você sabe que você não vai conseguir algo. Eu lembro que no mês passado, mês atrasado, mês de junho, sou representante, e cheguei na última semana do mês, tinha um valor alto da minha meta para bater ainda, e eu estava naquela assim, cara, eu vou bater meta, mas não vai dar. As contas dos clientes que eu tinha para visitar, eu falei assim, não vai bater essa conta aqui, eles não compram tudo isso, já é esse mês, vai ficar curta a grana. E eu fui orar, né? Fui orar. Primeiro que o emprego foi ele que me deu. Se ele me deu, dá um jeito. Fui orar. Na última semana, meu chefe me liga. E aí, Rodrigão? Tem uns clientes para visitar, assim, sabe? Posso sair com você? Dia? Já demorou, vamos junto, né? 20 anos quase de vendedor. Mas ou não eu já tenho. Então, saí com ele, visitei acho que 3, 4 clientes. Bati a meta de longe. Um dia. Usar o Espírito Santo. Mês passado eu estava em Canoinhas, visitando uma cliente. Na hora que eu virei a esquina assim, vi a cliente assim, já tinha ido duas vezes antes lá, nem me recebia, eu pensei, cara, não vai dar nada aqui. Tá bom lá, né? Vou fazer o quê? Entrei lá, me apresentei, conversei um pouquinho com a moça. Eu tô precisando disso, daquele outro lá.
aqueles homens, eles estavam presos em Abraão. Abraão era íntimo do Senhor. E o povo estava vivendo na intimidade dele. Mas o que o povo, por não ter intimidade com o Senhor, não conseguiu ver, que o próprio Deus encarnado estava com eles ali. Eles não conseguiram ver isso. Eles não reconheceram por falta de intimidade. E a minha oração nessa noite é para que nós não perecemos, não percamos a oportunidade de conhecer o Senhor por falta de intimidade. Nós falamos sobre permanecer quando nós ainda nos encontramos como escravos e cegos. Nós falamos sobre filiação. Quem é o seu pai? Qual tem sido a sua filiação? Nós vamos finalizar com intimidade. Porque quando nós somos íntimos, nós entendemos a nossa filiação. Nós deixamos de ser escravos. Eu queria que você se colocasse de pé. E eu quero deixar o altar aberto aqui para você. Para você que entende que precisa de mais intimidade com o Senhor. Talvez você precise entender a sua filiação. Talvez você não olhe a Deus como pai. Talvez você olhe alguma outra pessoa como um pai para você. Talvez quando fala de pai, você lembra do teu pai terreno. Teu pai terreno não é um cara muito gente boa. Talvez você nem lembre do teu pai. Ou talvez você só quer deixar de ser escravo. Não sei. Mas eu quero deixar o altar